Olá, mais uma vez estamos aqui no programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, falando dos encontros que Jesus tem ao longo da sua vida pública com algumas pessoas que precisavam ver alguns momentos de conversão ou não, simplesmente para conhecer e entender o projeto de Deus na vida delas. Hoje nós temos um encontro que, na verdade, não foi bem um encontro presencial entre Jesus e o centurião. Você deve lembrar muito bem dessa passagem. Jesus que cura um funcionário, um empregado de um centurião romano. Eu quis apresentar essa questão do centurião porque, para mim, não deixou de ser um encontro. Por mais que os dois não se tivessem visto, um tivesse visto o outro, mas esse encontro aconteceu pelo dado da fé, que é o que normalmente acontece conosco hoje. Quando você para rezar, você não tem Deus ou Jesus personificado na sua frente, mas você tem, pela sua fé, esse encontro acontecendo. Você se faz como um humilde servo diante de Deus e Ele, claro, responde pela sua fé às suas orações. Vive intensamente com você as suas orações. Por isso eu mencionei a questão do centurião por causa desse dado da fé. Veja bem, alguém que tem um grande poder no seu tempo, não é? Ele tinha sob suas ordens vários soldados, vários funcionários, tinha um grande grau de poder naquele tempo, mas isso não fez com que ele pudesse se distanciar de Jesus. Ao contrário, ele quis conhecer quem era aquele homem de quem tanto se falava. E por causa disso foi através de intermediários ao encontro de Jesus. O que a nossa teologia diz é que ele não se sentia digno sequer de estar com Jesus. Não porque ele tivesse maior poder do que Jesus, mas é porque ele não se sentia digno. Ou seja, para ele bastava que Jesus pensasse nele ou pensasse no seu pedido para que o pedido pudesse acontecer ou se realizar. E de fato foi isso que aconteceu. Por uma situação de sofrimento de alguém, esse homem se comoveu com a situação daquela pessoa e sabia que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa. Segundo o que consta, era uma doença grave e que de fato ele podia perder aquele funcionário. Veja bem, a gente poderia até pensar assim, esse homem pediu que Jesus curasse o seu funcionário para que ele pudesse ter mais produtividade, porque ele perderia uma mão de obra, perderia alguém que pudesse contribuir de alguma maneira. Poderíamos fazer essa reflexão. Mas, no entanto, a partir da atitude dele dizendo, olha, fala com Jesus, que ele pode dizer apenas uma palavra, apenas o desejo dele é o suficiente. E aí a gente começa, por causa disso, a compreender que o sentimento desse centurião era justamente de gratidão por Jesus. E para nós, bons entendedores da fé, eu digo nós, todos nós, católicos, cristãos, para nós a fé é esse dado essencial. O que aquele homem chamava de gratidão, ou porque gostou da atitude de Jesus, respeitou a atitude de Jesus, nós damos o nome de fé. Ele acreditou que mesmo por intermédio de alguém, o seu funcionário poderia ser curado. Nós temos os nossos intercessores, e quem são? Os nossos santos, aqueles que, por causa da nossa fé, levam até Deus um pedido, ou até mesmo uma ação de graças, qualquer situação pela qual nós estejamos passando. Os santos são os nossos intermediários, aqueles que entendem o nosso sofrimento, pela nossa fé, obviamente, entendem o nosso sofrimento e conseguem e levam até Deus ou o pedido ou a situação que nós estamos passando para que Deus nos alivie e nos conforte. A mãe de Jesus é uma das nossas maiores intercessoras, porque ela também vê a aflição do seu povo. Como esse centurião. Claro, eu não quero comparar aqui de que ele é como se fosse Maria, não, nada a ver uma coisa com a outra. Só para dizer assim, a atitude é a mesma, de compaixão pela situação de uma outra pessoa. Lembra a boda de Caná, que Maria também olhou, percebeu, viu a situação das pessoas? Olha, Jesus, faça alguma coisa por elas. É isso que a gente tem que pensar. É importante que você pense nisso, de uma maneira, eu diria, especial. Nós podemos, e até devemos, não é? Ter a mesma atitude do centurião. Conhecendo alguém que está passando por uma situação difícil,
que você se comova, se condoa com aquela pessoa. Eu posso fazer alguma coisa por ela. Rezar, obviamente, todos nós podemos fazer isso. Mas você pode também olhar a situação daquela pessoa e tentar fazer alguma coisa por ela. Aquilo que seja essencial para você e, obviamente, para aquela pessoa. Por isso, então, fique com a bênção muito especial para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, a todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.